Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, com muito amor, mais uma pílula inspiradora do bem, nossas amadas pílulas. Hoje é sábado, mais um sábado chegou, né? Aliás, sábado especial, diga-se de passagem. Pois é, hoje tem tratamento à distância. Desculpem, ontem nós não tivemos evangelho no lar, mas hoje temos, né, às 10h30, o nosso tratamento espiritual à distância, com a presença dos amigos do mundo maior. Nossa, aproveita, chama a sua família. Hoje e amanhã, dicas de passagem, uns 2 dias, e amanhã o nosso tratamento à distância continua com a meditação de cura e autocura. Então, que final de semana, hein? Estou te esperando já já. E a nossa maratona ficou para 8h30 da noite hoje, você sabe, né? Vou dar um treinamento de 1h30, 2, muito conteúdo. Os últimos dias da maratona, Emoções Inteligentes, agora sim, nosso conteúdo está ainda mais profundo. Não perca, nós passamos por horário da noite para mais pessoas poderem participar nesse feriadão, 8h30 da noite. Legal? Gente, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que é sempre recorrente aqui nas nossas pílulas. Eu recebo muitas perguntas relativas a desejos. Como lidar com desejos? Como lidar com os impulsos, né, que muitas vezes direcionam as nossas atitudes, as nossas escolhas e acabam, de certa forma, nos influenciando a fazer coisas que não gostaríamos de fazer. Bem, vamos lá. Nós temos dois grandes tipos de desejos, né? Temos os desejos do corpo e os desejos da alma. Os desejos do corpo, acho que todo mundo sabe bem quais são, né? Você tem fome, você tem sede, você tem, né, um impulso sexual, você tem o desejo do repouso. São desejos que o corpo pede. Então, o corpo ele tem as regras próprias dele. E, obviamente, todos esses desejos são mais ou menos influenciados pela nossa mente. Claro que uma mente saudável, espiritualmente saudável, vai direcionar os desejos semelhante a um cavaleiro, sabe guiar os seus cavalos, né? Uma mente doente ou uma mente pouco saudável vai ser semelhante a um cavaleiro que não sabe domar os seus cavalos e acaba sendo levado por eles. Do outro ponto de vista, gente, nós temos os desejos da alma, né? Nós temos as pessoas que têm desejos que espiritualizam, como o desejo de ser melhor a cada dia, né? De aprender a amar, de ser espiritualidade, de fazer o bem, de se realizar, de ser feliz, mas também a gente sabe que tem os desejos do ego, não é assim? Desejo de chamar atenção, de status, de fama, de poder, né? Desejo de aparecer mais do que as outras pessoas, às vezes, inclusive, de fazer o mal, o que é uma grande pena, e faz com que a gente ainda se torne completamente arraigado a uma velha forma de viver. O fato é que para a gente poder não ser dominado pelos nossos desejos, só tem um jeito. Nós temos que despertar as nossas consciências. Nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que acordar o nosso eu sagrado. Nós temos que identificar que somos seres espirituais eternos, vivendo apenas mais uma experiência material e que seremos sempre, gente, responsáveis por tudo aquilo que a gente faça. Essa semana, em um dos evangelhos no lar mais importantes que eu fiz, acho que nós temos mais de 200 evangelhos, que coisa, né? Nós falamos sobre a diferença de karma e dharma, o karma positivo, negativo, e como transformar isso tudo num dharma. Dê uma olhada no evangelho de quarta-feira. Nós falamos muito sobre isso. E o que me remete à ideia de que as pessoas lúcidas, né, que se iluminam, elas gradativamente vão exatamente fazendo isso, santificando os seus desejos. Porque o que é que acontece? Os nossos impulsos, eles não são originariamente ruins, entende? Mas eles podem ser muito prejudiciais quando a sua mente não está devidamente preparado para poder conduzi-los, né? Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo coisas erradas por causa do desejo sexual, traz sua família, né, quebra a vida de outras famílias, quando alguém, por causa do desejo financeiro, rouba e mata, faz coisas horríveis, mesmo que seja furto, quando alguém, por causa do desejo do corpo em excesso, do ponto de vista da fome, acaba, né, criando a gula, exagerando em alimentação, isso acaba no médio e longo prazo trazendo problemas graves. Enfim, todas as formas de desejo exageradas mostram um desequilíbrio da alma. Então você vai ver que no fundo, nunca é o corpo, sempre é a alma. Entende? Sempre é você. Sempre é o seu vazio existencial buscando uma compensação através de saciar um desejo ou do ego, né? Ou então do próprio corpo. Então, gente, a nossa pílula inspiradora do bem te convida de novo a assumir o controle do seu destino, a saber quem você é, não é? A focar
na sua forma de viver, através da oração, através da conexão com Deus, através da conexão com esses espíritos guias que te orientam, a viver uma vida reta no campo do bem. Independente das provas que você passe na saúde, nos relacionamentos, onde for, não é? Lembre-se, isso é passageiro. Lembre-se, não sucumba a desejos que por si só podem te fazer perder. Gente, tem uma frase de Emmanuel que eu acho assim extraordinária. Ele fala que numa corrida, né, enorme de 100 quilômetros, você pode perder toda a sua jornada por causa dos últimos 100 metros. Quer dizer, imagina só, você foi vigilante durante toda a jornada, mas nos últimos metros você perdeu, infelizmente, o seu bom senso e por causa disso acabou perdendo todo o processo que não deveria. Resumo dessa história: fique atento aos seus desejos para que você não se perca por causa deles, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, muita luz, muita paz. Te vejo daqui a pouquinho no tratamento e daqui a pouco também às 8h30, treinamento fantástico aqui da nossa super maratona, falando sobre como treinar a nossa mente inconsciente, tá bom? 8h30, conto com vocês para divulgar para os seus amigos, para estarmos juntinhos, aproveitando esse feriadão com muito autoconhecimento. Deus abençoe você, gente, sempre uma alegria compartilhar essas pílulas e agradecer a você que compartilha com quem você ama. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.